Aê galera, salve salve, minha primeira live aqui no YouTube, reagindo, certo, a alguns professores aí na internet, alguns assuntos didáticos para você aprender e também se divertir um pouquinho, tá? A gente vai levar tudo aqui na brincadeira, mas dá para aprender bastante brincando também, tá? Então vamos lá, vou começar aqui com esse. Nossa, meu, nossa, esse cara aí é brabo demais. Esse aí foi meu professor, certo? É sério, ele foi meu professor, o cara é muito bom mesmo, ó, se liga aqui. Isso vai dar mais 3bc ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, Véi, esse cara é muito bom mesmo, eu não acredito. Muito foda, muito. ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, na verdade, aqui, ó, tchai, tchai, aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Logo Isso você quer percebeu que o resultado é zero. E olha aí, essa questão aí que ele tá fazendo não é coisa besta não, ó. Polinômios com multivariáveis. Nossa, isso aí é maluquice, velho. Isso é uma questão aí para quem sabe matemática. E esse professor aí é fera mesmo, o cara é uma lenda. dizer, nós temos que o p Bom, espero que Aí você tenha trocou, aí copiado. trocou, né? Eu vou apagar isso aqui, tá? Mas o quadro Vou tá super apagar, bonitinho, hein? né? Nesse aí, Tá legal? Nossa, o cara escreve muito bem a linha Eu vou reta. apagar, Nossa, caramba. tá? Aliás, eu tô apagando. Aliás, eu tô apagando aqui. Aliás, eu vou apagar. Nossa, pra que Eu vou- isso, né? Gente, não. Até o câmera procurando, o cara caiu. Mas é atuação, né? Acho que isso não é sério, não. Isso aí não é sério, não. É nada. Olha, ele tá voltando já, ó. Nossa, eu falei que ia apagar e no fim apaguei, hein? Apaguei. Eu acho que foi culpa desse instrumento aqui, sabia? Eu acho que foi culpa dele. E, pô, tem canto que o professor usa tipo essa bata de médico, né? Que loucura, velho. Pra que isso aí? Não entendi mesmo. Onde vocês estudam aí? Tem que usar esse negocinho aí? Essa vestimenta, esse traje? Aqui nunca vi ninguém usar isso, não. Parece que a gente fala e ele atende, né? Às vezes eu tô com dor de cabeça e eu até uso esse instrumento para acabar com a dor de cabeça. Pensa bem, eu tô morrendo de dor de cabeça, né? Daí eu passo esse aparelho aqui, ó. Apaga a dor. Apaga a dor. Bicho, que Apaga. absurdo, né? Véi, esse cara é muito sem graça, Barão. Nota 10, gostei bastante. Nota 10. Vamos lá. Vamos pra próxima. Professor ar-condicionado original. Tem comprimento Tô quando a entendendo. 10 graus Celsius. Vou botar até a legenda aqui que não dá pra ouvir, não. Espanhol gerado automaticamente. Tá. É aquecida até atingir. Passar aqui. Mas poucas pessoas eu consigo. Isso aqui é alguma outra coisa, né? Delta L é igual. Não sei. Vamos lá pro próximo. Ainda na faculdade eu discutia seriamente esse problema da avaliação e continuei, me envolvi com avaliação em diversos níveis, em diversas instituições, a ponto de hoje em dia eu trabalhar numa instituição de elaboração de avaliações. Tá? Hoje, inclusive, eu raramente dou aula porque eu tenho acesso a concursos e aí eu não posso ter acesso a pessoas que vão fazer concurso. Então, eu não posso entrar numa sala de aula e, por exemplo, eu vou ter acesso a uma prova de vestibular. Eu não posso, por questão de éticas, dar aula com pré-vestibular. Tá? Se eu sei o que vai cair na prova. Então, sou impedido de dar aula numa série de lugares, mas eu... Ó, isso aqui eu acho que ele tá certo, tá? Porque, pô, óbvio, né? Não sei se isso é legal, o que que é. Mas se ele faz a prova, ele não pode dar aula, né, pô? Porque ele vai tá colando ali, vai estar pescando antes da prova, né? Informação privilegiada, isso aí, tem a ver. Eu não sei quem é esse cara não, tá? Mas ele parece ser brabo também, ele parece que sabe o que tá falando. totalmente envolvido com a avaliação. O quanto o aluno se empenhou durante o período de trabalho, isso aí uma prova normalmente não mede. Isso aqui é o quê? O que que ele tá falando? O nome desse vídeo aqui é assim, ó. A prova não mede desempenho do aluno. Cara, eu não sei, assim, eu acho que eu concordo. A prova não mede seu desempenho.
no total, né? Mas ela é um dos parâmetros aí para você saber se você está indo bem ou mal, né? Mas, pô, não, né? Não dá para saber se o aluno está sabendo ou não, porque a prova é um dia, o cara pode estar mal naquele dia, pode acontecer 1 milhão de coisas e influencia. Eu acho que ele está falando aqui sobre isso, né? Vamos lá. Quanto o cara se empenhou, você não sabe, porque às vezes o cara tem facilidade. O Marcos Paulo, por exemplo, é um cara, estudei com ele um monte de tempo, fizemos mestrado junto, etc. Ele me irritava. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um curso de mestrado, tinha uma prova de João. Bicho, esse cara lembra muito, muito, muito meus professores de ensino médio, porque ele tem esse jeitão aí, tá ligado? De quem tem história pra contar, que se você sentar aí e deixar ele falar, ele vai falar durante umas 5 horas. Parece demais, demais, demais. Me parece um bom professor, tá? Tá me cativando até aqui, eu tô gostando, tô achando bacana. Geometria no dia seguinte. Na segunda-feira eu ralei feito um cão o final de semana inteiro, debruçado, vendo o livro, estudando. Aí quando chegou na segunda, encontrei com o pessoal discutindo, estudou, o que você acha que vai cair, não sei o que lá. E é ator também, tá? Ó, tá vendo o jeitão dele aí, ó? Já sabe mudar o personagem, o cara, ó. Ele manja, ele tá com uma lapelazinha aqui, ó. Se você perceber, ó. Ó a lapelazinha, a qualidade do áudio lá em cima. Né? Nossa. Daqui a pouco chega o Marcos Paulo. E aí, Marcos, certo? Estudou muito esse final de semana? Pra quê? Como assim, pra quê? Vai ter prova daqui a meia hora. Falei, como assim? Pô, hoje é prova, cara. Prova de geometria. Ih, nem me liguei, não estudei nada. O que é que vai cair? Maior nota. Mas tem gente que é assim, né? O cara não estuda nada, e chega na hora é a maior prova. É a maior nota, né? Tem um amigo meu, cara, que na faculdade, eu te juro, a gente passava a semana estudando, ele estudava só 1 hora antes da prova e tirava uma nota altíssima. Eu sou um desses, tá? Mas tem gente que é pior que eu. Eu também, cara, eu costumo tirar notas muito boas em provas, mesmo sem estudar. Mas é porque eu sou muito treinado, né? Eu faço prova há muito tempo, muitas provas. Então, no geral, eu consigo tirar notas muito altas sem estudar tanto. Eu vou direto no objetivo. Mas eu tinha um cara que, pô, ele era fera mesmo, assim. Estudava 1 horinha e pá. Eu ensinava ele, né? Às vezes esse meu amigo me ligava na noite antes da prova, pô, me ensina o que é isso aqui. Eu falava, velho, aí começava a dar meu beabá lá, o que eu tinha aprendido. E no outro dia ele ia lá e tirava uma nota mais alta que eu, sem estudar quase nada. É loucura, né? Aí eu falo, puta, como é que você faz isso? Eu falo, não, é que eu pego a questão, aí leio, aí solução vem vindo. Eu falo, vou te bater, cara. Vou te bater, cara. Um cara que olha para uma questão e a solução vem vindo, e eu passo o final de semana para tentar descobrir. Aí o que você faz? Se você fosse medir o empenho, ele estava reprovado. Faz sentido isso aí. Não estudou nada. Tá? Não estudou nada para a prova. Ele tem uma facilidade impressionante. Estou falando que eu sei. Dava aula aqui uma vez, dando aula aqui. Aí ele chegou aí, eu tenho que resolver umas questões aí, de geometria também. Eu vou sentar aí ali do lado de fora. Vamos lá comigo, eu resolvo essas questões, deixo resolvido que eu vou ter que explicar elas em sala de aula. E depois a gente vai conversar. Falei assim, Mas comenta aí, você conhece alguém que é assim também? Que estuda 1 horinha pra prova e passa? quem comecei a fazer, ele sentou do meu lado, deixa eu ver as questões. E quando ela apresentava uma solução, ele apresentava 5. Né? Aí, Nossa, o cara é brabo mesmo. Soluções deles que 5 uma atrás, eu soluções? falei, excelente, você vai ficar, quem vai dar aula hoje é você. Gente do céu. Não, falou, que nada, cara, você sabe isso muito mais do que eu. Estou falando pelo seguinte, o empenho não se mede numa prova. Inclusive, você, numa prova, pode ter o empenho do professor particular. Tá? O que você não faz é medir o empenho. Tem que pensar em, talvez, fazer isso. Deixa eu passar para frente aí. Uma avaliação mede o trabalho do professor? Uma nota baixa depõe contra o trabalho do professor? Pode depor. E todo mundo sabe disso, porque duvido que não tenha aqui alguém que rasgado uma prova ou inventado um jeito de alterar a nota de turma. Dá um teste extra. Se aplica uma prova e a turma inteira se arrebentou, o que não é anormal, você achava que a prova sabia, que a turma sabia uma certa coisa e na verdade sabia muito menos. Se entregar aquilo para a coordenação da escola, ele vai torcer o nariz, meu irmão. Isso aí eu concordo também, cara. Pô, se o professor, o cara dá a matéria, aí depois ele faz uma prova e todo mundo vai mal, eu tô dizendo todo mundo vai mal.
Pô, não tem como, velho. Esse cara pisou na bola em algum lugar, essa prova tava em outra língua, sei lá, o cara escreveu em grego. Cara, teve uma prova minha, na época do ensino médio, que literalmente veio em espanhol. Literalmente a prova veio em espanhol. Aí, pô, é foda. Não tem o que fazer. Ninguém conseguia entender nada da prova porque ela tava em espanhol. Mas eu acho que é isso mesmo, velho. Tipo assim, pô, se todo mundo foi mal, não tem pra onde correr. Pô, o professor pisou na bola. E seja na hora da aula que ele ensinou mal, ou então porque essa prova tava mal elaborada, muito difícil, caiu coisa que ele não ensinou. Aí tem que ver o que que foi, mas alguma treta tem aí. Ele segura uma vez, duas, na terceira ele está seriamente pensando em que escola você vai trabalhar. Tá certo? A gente sabe que isso acontece na prática. Então, na prática, quando acontece, tirou nota baixa, a turma se arrebentou, você dá um teste extra, dá um trabalhinho, tá? E tem técnica para fazer trabalho, tá? A avaliação mede a proposta pedagógica da escola, pode medir. Isso aí é o inferno dos trabalhinhos também. Porque quando você erra a mão e tem que consertar, você está consertando o erro montopróprio, culpa sua. Você avaliou errado, que a turma tinha condição de fazer aquela prova, que às vezes você erra a mão mesmo. Quantas vezes aqui, todo mundo já passou por fazer uma questão, essa prova, a questão é ridícula, todo mundo erra. Tá? Pô, essa questão ficou maneirinha, vai ser o bicho para resolver, todo mundo acerta. Tá? Então, o que é difícil, o que é fácil, a gente erra. Já falei, eu me considero humano, errei, a gente tem que consertar isso, tenta. Mas às vezes o cara pega uma escola, pessoas que estão saindo do trabalho à noite, tá? Depois de 8 horas de trabalho, levantar às 6 horas da manhã, vão assistir mais 4 horas de termo e o diretor resolve que você tem que preparar o cara para o IMITA. Estou exagerando, obviamente, mas tem propostas que o cara faz que são impossíveis. E às vezes a nota é reflexo de uma proposta mal feita. Tá? O grupo que você está trabalhando, a estrutura que você está trabalhando, o local que você está trabalhando, não permite determinados objetivos. Tá? Tem condições especiais. Nem grande escola, eu já preparei mais uma vez aluno para a IMITA. Uma vez um aluno veio de uma escola grande me perguntar se ele queria fazer o IME. Eu falei, meu irmão, você é excelente aluno, muito bem, não sai da escola, termina aqui, mas ou pega um cursinho ou pega uma pessoa para te preparar. Porque a prova do IME, inclusive, na época, tinha matéria de matemática que não faz parte do currículo do ensino médio normal, cai limite. Você tem que ter alguém para te explicar a forma com que se trabalha com aquela prova e o nível daquela prova, uma preparação especial. Isso aí é verdade, Então, cara. Eu mesmo, eu passei no IME, né? Tenho grandes amigos que estudaram no IME e lá é bravo, cara. Lá é muito difícil mesmo. Inclusive é um instituto militar renomado, foi uma das universidades primeiras do Brasil e da América Latina. É um excelente instituto, certo? Um excelente instituto. E o vestibular você não consegue se preparar com matéria de ensino médio normal. Não dá. Tem que ter uma preparação específica, é muito bravo, muito difícil. a Muito difícil, muito difícil. proposta da escola tem que estar coadunada com a realidade que você tem na mão e com o aluno que você possui. Como se escolhe um conteúdo? Como se escolhe o conteúdo que será avaliado? Quem escolhe é você? Na verdade, quem coloca a questão na prova é você. E eu acho que quem mais escolhe conteúdo são os concursos. Desde quando você vai trabalhar em sala de aula, porque existe uma expectativa de uma continuidade. Estou falando isso não em todas as escolas, obviamente, tá? Estou generalizando, mas há uma mistura entre os vestibulares, os concursos, a proposta que a escola tem e o que você acha que tem que trabalhar. A escolha não é livre para você escolher o que bem quiser. Tá? Existe uma mistura nisso aí para você fazer. Como se escolhe um conteúdo que será avaliado? Agora, tem um problema sério. A gente trabalha com facilidade de conteúdo. Quando o Enem colocou avaliação, o Enem, avaliação externa, uma das coisas mais importantes para definir como a gente trabalha, eu estou falando que eles definem muito o que a gente faz para a prova. Menino, habilidade. Vocês já trabalharam com habilidade?
Eu estou falando que eu monto concurso há muito tempo. Já peguei mais de um convite para montar questões por habilidade. Inclusive como coordenador de equipe montando questão por habilidade. Raríssimas foram as vezes que eu vi professores que eram capazes de montar questão por habilidade. O que os professores faziam era o que ele era treinado para fazer, não estou criticando, mas faz uma questão por conteúdo e depois caça em qual habilidade que aquele conteúdo se encaixa. Quando, na verdade, se você vai montar questões por habilidade, você parte da habilidade. Eu quero atacar essa habilidade. Agora eu vou bolar uma questão, qual o conteúdo que parte me permite trabalhar com essa habilidade. De que melhor forma, de quais piedade que eu faço. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o conteúdo, isso se fala direto, é minha opinião também, ele não é um fim em si. Eu não consigo imaginar que eu trabalhe a equação de segundo grau para Eu já tô perdido, velho. Na moral, pô, o cara é muito inteligente. O cara é muito que o inteligente. aluno saiba resolver a equação de segundo grau. Eu queria saber se ele tá falando pra alguém ou se ele, o jeito que ele tá olhando aqui pra câmera, parece que tem gente aí, né? Ó, tem gente aqui na frente dele, mas eu tô achando que ele não tá falando com ninguém, não. Ele tá sozinho nesse quarto aí. Ou não? Não sei. Tem uma plateia aí, será? Isso tem que ter uma finalidade, cara. Tá? Ah, isso não vai servir para nada na vida dele. Posso ser sincero? Para 90% deles não vai mesmo. Só o conteúdo em si não vai. Quem entrar na área técnica, quem entrar, vai. Quem entrar em alguma coisa ligada a isso. Tá certo? Agora, estou dando aula numa escola, som de fábrica, estou dando aula numa escola, aí eu escuto um garoto cantar. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Aí eu parei, falei, onde é que você escutou essa música? Eu escutei essa música no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você assistiu o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro? Isso eu estou falando de volta ao 2000. Não existia net, não se tinha acesso a esses filmes. Na época não existia, era anterior a isso, estou falando besteira, anterior a isso, porque não tinha DVD, era fita. Um moleque falou, não só assistir Deus e o Diabo na Terra, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, como tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito. O moleque sabia uma enormidade de cinema. Começou a me dar fita, me dar filme, análises de filme. Ele começou a me ensinar cinema. E era uma porcaria em matemática. Ele era muito ruim. Muito ruim. Aí no conselho de classe eu chamei a atenção, das duas umas. Ou a gente convida esse garoto para terminar o ensino médio em outra escola, propõe, chama o pai e conversa, ou nós vamos ter que avaliar esse garoto de forma diferente. Por quê? Esse garoto não vai fazer nada com equações polinomiais. O futuro dele já está definido no cinema. O pai dele, inclusive, era ligado ao cinema. Tá? Por isso que eu tinha esse contato. Eu estou falando pelo seguinte, o fim do nosso trabalho, eu pelo menos não entendo, não pode ser exclusivamente conteúdo. O conteúdo tem que ser um meio para alguma coisa. Nossa, eu concordo demais aí, cara, que esse cara falou aí. Vocês pegaram a visão, ó? O conteúdo vai ser um parâmetro da avaliação, né? O quanto que você entendeu esse conteúdo. Mas 90% desse conteúdo você não vai usar na sua vida. Olha o cara que usava, que era expert aí, que era super entusiasmado com o cinema. Ele não vai usar matemática polinomial na vida dele. Mas a grande realidade é que... Me perdi. Peraí, vamos voltar aqui para ver o que ele falou. Peraí, 2 segundinhos. Ó. Ele falou aqui, ó. Eu estou falando pelo seguinte, o fim do nosso trabalho... Então o cara queria outro caminho, né? Ele queria outro caminho que não fosse avaliar ele por aquele conteúdo de matemática. Ou redirecionava o cara para outra escola, né? Onde ele ia poder desenvolver as habilidades, os talentos dele, e ser avaliado de uma forma que alinhada com a trajetória dele, né? Com o que ele quer para o futuro. Ou então naquela escola ia ter que mudar o tipo de avaliação, porque avaliar da forma que estava sendo avaliado ia somente frustrar, né, o aluno, ele não ia conseguir nas notas boas e, por cima de tudo,
ia gerar uma reprovação, o que não ia contribuir para a evolução daquele aluno ao longo do tempo, né?